Seja bem-vinda, valiosa, a mais um mês aqui na nossa plataforma Exército das Valiosas. E essa aula é um presente especial, certo? De forma gratuita, né? Que a gente está disponibilizando aqui para todas quanto queira, certo? Conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A nossa plataforma Exército das Valiosas é um espaço reservado com o objetivo de aprendermos juntas a palavra de Deus. Né? Então, através de vídeo, aulas, de devocionais, nós mulheres, né, mulheres cristãs, estamos cada dia mais nos aprofundando e crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras, tá? E é um preço bem acessível, certo? Com apenas R$19,99 ao mês. Você participa da nossa plataforma, faz essa assinatura, certo? E estuda de forma profunda os livros da Bíblia e histórias como essas que vamos trabalhar aqui nesse mês de dezembro. E o mais interessante é que você pode cancelar quando você quiser. Então, se você quiser vir para a nossa plataforma e ficar apenas esse mês, esses 30 dias de dezembro, tudo certo. Terminou dezembro, você pode automaticamente cancelar a sua assinatura. Mas se quiser ficar conosco, será uma alegria, um prazer ter você crescendo junto com a gente na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Esse mês é um mês especial, o mês que comemoramos o nascimento do nosso Messias. O mês que comemoramos o cumprimento da promessa de Deus que enviaria um Messias, um Salvador, um Redentor. E esse Messias veio, habitou entre nós, né? Se fez homem, assumiu a forma de homem, morreu morte de cruz, assumindo toda a nossa culpa para nos dar redenção. Levou sobre si todos os nossos pecados e hoje somos curadas das nossas enfermidades espirituais, porque recebemos de Cristo Jesus o perdão total de todos os nossos pecados. Esse mês, por ser um mês especial, a gente vai tratar, né? Escolhemos falar sobre as 5 mães de Jesus. As 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Cristo. E você vai encontrar essa genealogia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu estou aqui em mãos com o livro Ela, a Imagem dele, de Francine. Eu acho que você que nos acompanha aqui já me viu falar várias vezes desse livro e até já tem um comentário dele aqui no Clube do Livro. Então, corre agora, certo? Você que já é assinante, que ainda não viu, e você que vai assinar hoje para ver o comentário desse livro. E esse livro, no capítulo 8, que ele fala do Deus de misericórdia, sexualidade feminina, ele traz um trechinho, né, algumas partes falando sobre as mães de Jesus. Mulheres totalmente improváveis, de famílias imperfeitas, mas que foram escolhidas por Deus para fazer parte da genealogia do Messias. E eu vou ler umas partinhas aqui com vocês. Ela diz assim, ó: quando pensamos na pessoa de Jesus Cristo e o fato de que ele encarnou como humano entre nós, tendemos a presumir que a família escolhida por ele seria perfeita. Se Jesus viria de uma descendência humana, escolheria, portanto, a melhor família possível, a mais real, a mais pura, a mais poderosa. Não é isso que imaginamos? Bom, não é isso que vemos na genealogia de Cristo. Mateus 1, certo? E tem um pouquinho de paciência, porque ele é um pouquinho longa essa leitura, mas a gente vai ler. Nos fala dessas 5 mulheres que estão incrivelmente, né, citadas nessa genealogia de Cristo. Eu vou ler aqui do livro, mas você pode pegar a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, diz assim, ó: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. E aí vai lendo, e ele vai dizer lá no finalzinho: Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, Tamar, Raabe, Ruth, né? Batseba, que foi a mulher de Urias, e Maria, são as 5 mulheres conhecidas como as mães de Jesus. Né? Mulheres com histórias improváveis. Né? Mulheres com reputação, eu posso até dizer, mal diante dos olhos humanos. A gente pode ver, Tamar se vestiu de prostituta e engravidou do seu próprio sogro. Né? Raabe não somente se vestia como prostituta, ela era de fato prostituta, era a sua profissão. Ruth era uma viúva pagã. Batseba engravidou de um relacionamento adúltero. Né? E Maria, uma adolescente que engravidou antes de casar. 5 mulheres completamente improváveis, escolhidas por Deus para pertencer à família de Cristo, a linhagem real que traria o Salvador ao mundo. Isso é incrível. Olhando para essa genealogia de Cristo, a gente vê quão grande amor o Senhor tem por nós, com grande misericórdia. E assim como esse amor e essa misericórdia alcançou essas 5 mulheres, fazendo delas mulheres que vieram, né, da linhagem, né, que deram origem ao Messias, Ele também olha para nós com esse olhar de graça, com esse olhar de amor, com esse olhar de perdão, com esse olhar de misericórdia. Porque nós também não temos famílias perfeitas, não somos perfeitas, mas o Senhor nos alcançou, né, e nos deu redenção, remissão dos nossos pecados, nos coroou outra vez, nos deu honra e nos chama de filhas. Hoje, nessa primeira aula sobre as 5 mães de Jesus, vamos falar sobre Tamar, certo? E a história de Tamar você vai encontrar no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 38, certo? Se encontra essa história de Tamar. A ideia do livro de Gênesis é falar sobre a existência de um Deus que criou todas as coisas, certo? E ele decidiu se relacionar com o ser humano. E quando a gente chega no capítulo 38 de Gênesis, a gente vai encontrar essa história, que nem é muito lida, não existe muitos sermões sobre essa história, sobre esse capítulo do livro de Gênesis, mas que nos traz uma grande lição e demonstra para nós o quão grande amor o Senhor tem pelo ser humano, por as nossas vidas, né? O quão grande amor e misericórdia Ele demonstra por cada uma de nós, né? Tamar, uma mulher, como a gente já viu, que se vestiu de prostituta e engravidou do seu sogro. Uma mulher com história totalmente improvável. Faz parte da genealogia do Messias, o nosso Salvador. E aí eu não vou ler o capítulo 38, porque é bem extenso. Eu espero que você já tenha lido, ou que você leia, dá uma pausa aí, lê todo o capítulo e volta para a aula, para a gente estudar junta, certo? Então, Tamar, ela era nora de Judá. E para que a gente entenda um pouquinho, vamos falar sobre Judá. Judá era o filho de Jacó com Lia. Né? E eu sei que você bem sabe da história de Jacó, né? Que trabalhou 7 anos para ganhar Raquel. E aí o seu sogro Labão não deu Raquel, deu Lia, e só depois que ele também se casou com Raquel. Mas a sua primeira esposa foi Lia. Mas Jacó não amava Lia, Jacó amava Raquel. E Lia se sentia menosprezada. E a Bíblia vai dizer que Lia, ela foi agraciada por Deus e engravidou. E ela chegou a ter 4 filhos com Jacó. E dos seus primeiros 3 filhos, cada vez que ela tinha um filho, ela botava um nome, cujo significado falava sobre o seu marido agora olhar para ela, o seu marido agora amá-la, o seu marido agora vai amar ela mais ainda do que, né, Raquel. Mas quando chega no 4º filho, ela diz assim, deixa eu encontrar aqui, para a gente não falar errado. Isso. Gênesis 29, capítulo 32, certo? Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, o primeiro. E ela disse assim, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Depois ela concebeu outra vez e deu à luz ao seu 2º filho, né?
que o chamou de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos. Por isso ela chamou de Levi. Mas de novo ela concebeu e deu à luz um filho. E ela disse dessa vez: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar filhos. Depois de 3 filhos, na sua 4ª gestação, ela tem Judá. E ela lembra que a sua motivação não deve ser para que seu marido o ame, olhe para ela, mas que ela deve louvar ao Senhor. Então, quando Lia tem Judá, ela diz, esta vez louvarei o Senhor. Então, o menino cresce, se torna homem, e a gente vai ver mais na frente que Judá foi aquele que, quando seus irmãos queriam vender José, ele vem com a ideia, aliás, queriam matar José, ele vem e diz, não matamos, não vamos matar José, vamos vendê-lo. Ou seja, ele sabia que vendendo José se tornando escravo, ele ia terminar morrendo. Então ele quis ali tirar aquele problema das suas mãos e deixar que José morresse na mão de outras pessoas. Então a gente vai ver aí que ele não era tão bonzinho assim. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 38 que Judá se casa com uma mulher cananeia. E dessa mulher ele tem 3 filhos, certo? Ele tem Onã e Selá. E a Bíblia vai dizer que o seu primeiro filho se casa com Tamar. E por ele ser um homem muito perverso, Deus tira a vida dele. E ele não teve filhos com Tamar. E existia uma lei, que você vai encontrar sobre essa lei no livro de Números, capítulo 27 e o verso 11, chamada Lei do Levirato. Essa lei era o seguinte: uma mulher casava, e aí o seu marido não lhe dava filhos e chegava a falecer. Para suscitar o nome desse seu marido, ela tinha que ser dada como mulher ao seu próximo irmão. E assim ia acontecendo. Se o seu irmão também morresse sem lhe dar filhos, ela casaria com o próximo. Até concluir todos, os homens daquela família, e algum deles dar um filho que suscitasse o nome daquele seu primeiro marido que morreu. Então, este filho não seria chamado como filho daquele marido atual, mas filho do seu primeiro marido que morreu, certo? E ele ia receber a herança do filho primogênito. Então, quando morre, Tamar passa a se casar com Onã, que era o segundo filho de Judá. E a Bíblia vai dizer que Onã também tinha um coração perverso. E provavelmente Onã não queria suscitar o nome do seu irmão Então a Bíblia vai dizer que ele encontrou maneiras, para que Tamar não engravidasse. E por ser tão perverso, Deus também tira a vida de Onã. E aí Tamar agora fica viúva de 2 maridos, e resta agora o terceiro filho de Judá, que é Selá. Só que a Bíblia vai dizer que Selá ainda era jovem e não tinha idade ainda para casar com Tamar. Então seu sogro Judá diz para Tamar: Tamar, volta para a casa dos teus pais e fica lá aguardando. Quando Selá tiver idade, eu te dou como marido, para que você possa suscitar a herança de E assim Tamar faz. Ela volta para a casa dos seus pais e fica aguardando. Mas Selá cresce, a Bíblia vai dizer, e Judá não cumpre a sua promessa. Judá não dá para Tamar o seu terceiro filho como marido. E aí Tamar fica sabendo dessa história. E aí a Bíblia vai dizer que Judá vai viajar para tosquear as suas ovelhas. E Tamar fica sabendo. Então o que Tamar faz? Se veste de prostituta, e fica no caminho. E quando Judá ia passando, que vê aquela mulher ali, prostituta, ele coabita com ela.
E Tamar pede a ele que lhe dê algum, como é que eu posso dizer, algum penhor, né? Deixa eu ver aqui o verso que a gente vai dizer. Ela diz assim, ó, que penhor te darei? Judá pergunta a ela. E ela diz, eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Ressaltando aqui que Judá, nesse tempo aqui, estava viúva, sua mulher havia falecido. Mas mesmo assim, né, sem nem pensar, assim que ele vê aquela mulher ali prostituta no caminho, ele já coabita com ela, certo? E seguindo a história, a gente vai ver que Tamar fica grávida. Ela engravida do seu sogro, Judá. E aí Judá volta, né, para a sua casa. Depois, no outro dia, ele manda o seu servo para buscar aquele penhor que ele havia deixado com um presente para Tamar. E seu servo não encontra essa mulher em canto algum, até porque ela não era prostituta, não ficava na beira do caminho, né? Aliás, no meio do caminho. Ela apenas se vestiu, usou dessa estratégia para fazer justiça a si mesma, já que o seu sogro lhe havia enganado. E aí passa-se o tempo e a barriga de Tamar começa a crescer com certeza. E aquelas pessoas que viam chegam até Judá e dizem, Judá, a tua nora está grávida. E aí Judá disse, então ela adulterou. E naquele tempo, como você sabe, a mulher que adulterasse, ela era morta, apedrejada. E aí Judá manda buscar Tamar para que ela seja morta, apedrejada, né? Tendo ele em mente que Tamar havia adulterado. E aí Tamar diz para aqueles homens que a foram buscar, o filho que eu carrego, né, é do homem a qual pertence esses objetos aqui, que tinha sido o penhor, né, que Judá havia deixado com Tamar. E aí a gente vai ver nos versos 25, diz assim, ó, então tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e esse cajado? Reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Aquela foi a única vez que Judá deitou-se com Tamar, né? E Tamar concebeu e teve um filho. E aí ele reconhece que ele tinha sido errado, né? Olhando assim, a gente pode até ignorar a atitude de Tamar. E sim, né? Não seria correto fazermos tal coisa. Mas aqui Tamar, ela foi uma mulher que se posicionou, né, diante da injustiça que estava sendo feita com ela. O seu sogro estava ali lhe enganando, né, e com certeza não daria o seu único filho, agora caçula, Selá, para se casar com Tamar. Então Tamar usou da estratégia que lhe veio em mente, né? E aí é interessante porque a gente vai ver que Deus usou de misericórdia para com essa mulher e a colocou na sua genealogia, né, como sendo uma das mães de Cristo. E para a aplicação para as nossas vidas dessa história, a gente pode tirar 3. Eu até anotei aqui, certo? Nenhuma família é perfeita, né? Muitas vezes a gente até pode se entristecer porque um filho, ou o marido, ou a esposa, ou qualquer outro parente, né, esteja fazendo algo que nos cause vergonha, dor, tristeza, escândalo. Mas devemos lembrar que não existem famílias perfeitas. Existe um Deus perfeito que alcança corações e transforma homens, né? E é interessante que quando a gente vê a Bíblia, muitas vezes a gente pensa que a Bíblia é a história de homens e mulheres que não erravam, que eram perfeitos, adoradores, né, que viviam piedosamente. Mas a Bíblia é a história de Cristo e não de homens. A Bíblia é a história de homens caídos, de homens imperfeitos. E quando eu falo homens aqui, estou me referindo ao ser humano, né? E a gente vê que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o homem é restaurado, o homem é justificado,
O homem é reconciliado com Deus através de Cristo, certo? Então não há perfeição na vida daqueles que já foram antes de nós. Não há perfeição em nós. A perfeição é em Jesus, o Messias prometido que já veio, que habitou entre nós, que morreu no madeiro, né? Morte de cruz, derramou seu sangue, se sacrificou por nós, perdoou todos os nossos pecados, assumiu a nossa culpa, né? Deus juiz, nós os réus. A culpa estava sobre nós. Mas Jesus disse: não, eu vou tomar o lugar deles e vou assumir toda a culpa. Que amor é este? Que amor é este? Né? A segunda aplicação que podemos tirar para as nossas vidas é sobre o poder de uma mulher que se posiciona como uma mulher corajosa em busca dos seus direitos, ecoando a voz de Cristo. Aqui a gente deve ter bastante cuidado, porque assim, a busca pelos direitos não é de todo errado. Ela é de toda errada quando não ecoa a voz de Cristo, certo? A mulher sim pode se posicionar com sabedoria, com sensatez, né? E buscar por seus direitos, né? Buscar a justiça, se ela está sendo injustiçada. Não devemos também baixarmos a cabeça e aceitarmos tudo quando temos o direito, né, de sermos, o direito de que a justiça seja feita sobre nós. Mas essa justiça, volto a dizer, ela tem que ecoar o nome de Cristo e não o nosso, certo? Jesus quer que a gente se posicione, sim, com a ousadia do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo, para que a justiça seja feita em nós, porque Ele não fica feliz com o sofrimento das suas filhas. Em toda a Bíblia a gente vai ver o quanto Jesus amou as mulheres e sempre procurou, né, fazer o bem para todas elas. Um exemplo de uma mulher que se posicionou também foi Abigail. Abigail era uma mulher que era casada com Nabal, um homem rude, insensato. A terceira e última aplicação é que a história de Tamar faz brilhar, como eu já disse, a misericórdia de Deus sobre homens caídos. Sim, somos homens caídos. Sim, a Bíblia é a história de homens e mulheres caídas. Mas a luz de Cristo, né, brilhou sobre nós, nos dando redenção. Ele olhou para as nossas vidas com olhar de misericórdia, com olhar de amor. E não nos julgou pelos nossos delitos e pecados, mas nos amou e nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Então, que a gente possa ter essa certeza de que Cristo já esteve entre nós e que Ele demonstrou a maior prova de amor pelas nossas vidas e que Ele olha para mim e para você, assim como olhou para Tamar, com olhar de misericórdia, com olhar de graça, com olhar de amor. Ele já perdoou os nossos pecados, né? E temos a certeza e podemos aguardar a sua segunda chegada. E dessa vez será para nos levar para morar com Ele, porque Ele já cumpriu todo o propósito, né, traçado pela Trindade, o propósito de nos salvar, de nos dar redenção, nos reconciliar com Deus. Poderemos, em breve, voltar ao jardim e viver, né, essa vida de comunhão com Cristo para toda a eternidade. Essa é a certeza, né? E este tempo, o Natal, é sobre isso. É sobre o Messias. É sobre a certeza da sua volta. Advento significa chegada, né? Jesus chegou, habitou entre nós e Ele chegará outra vez para nos levar para morar com Ele. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a segunda mãe de Cristo, Raabe. Então, leia o texto, tá? Estude, para que na segunda aula a gente fale sobre esta mulher, que também, né, foi olhada por Cristo com um olhar de misericórdia. Deus abençoe tua vida, mulher valiosa, e até a próxima aula. E não esqueça, tá? Essa aula é um presente para todos que desejam assistir.
certo? Falando da primeira mãe de Cristo, Tamar, certo? E para que você estude conosco as outras 4 mulheres, mães de Cristo, faz tua assinatura no Exército das Valiosas. E como eu já falei no início, permanece conosco durante todo esse mês. E ao terminar o mês, se você não quiser permanecer, você pode cancelar a sua assinatura. Mas se quiser ficar conosco, será um prazer e uma alegria ter você para juntas crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É isso aí. Até lá.